Em um minuto, perder a mãe é algo que qualquer pessoa carrega para o resto da vida. É uma dor, uma ferida que não cicatriza. Agora imagina, perder a mãe de forma violenta, assassinada pelas mãos de um pai ou de um padrasto violento. Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes se veem diante deste cenário doloroso, que é até difícil da gente imaginar. São os chamados órfãos do feminicídio. Um tipo de crime em que o Paraná é o terceiro estado com mais casos neste ano. Confira a reportagem completa, exclusiva, aqui no Balanço Geral. Luana Cafácio, de 20 anos, morta sufocada pelo companheiro em Mamborê, no noroeste do Paraná. Deixou um filho de 1 ano de idade. Priscila da Silva, de 27 anos, morta a facadas pelo ex-marido na frente dos filhos de 2 e 6 anos de idade em Luisiana, também no noroeste do estado. Tassiana dos Santos, de 26 anos, estrangulada pelo namorado em Cascavel, no oeste do Paraná. Deixou 2 filhos de 2 e 5 anos. Vanessa Camargo, de 24 anos, morta a tiros pelo ex-companheiro em uma clínica em Araucária. Ela estava com um bebê de 1 mês no colo. Suelen Rodrigues, de 29 anos, assassinada pelo ex-marido enquanto levava os filhos para a escola em Curitiba. Os filhos de Suelen, de 7 e 10 anos, viram o pai matar a mãe. O homem está preso. Hoje, os pequenos vivem com a irmã da mulher, que já tinha 4 crianças. Quando a gente toca no assunto da mãe deles, eles evitam de falar. Eu acho que é pelo trauma que eles passaram ali, que eles estão passando, né? Que esse aí eles vão ficar com esse trauma pro resto da vida. E a gente olha ali tanto para os meus sobrinhos e vê o rostinho da minha irmã ali e saber que tem um pedacinho dela aqui com a gente e ela não tá mais aqui, né? Paraná ocupa a 3ª posição no ranking de feminicídios em todo o Brasil, considerando os casos tentados e consumados nos primeiros 6 meses de 2023. Os dados constam no relatório do Monitor de Feminicídios, elaborado pela Universidade Estadual de Londrina. As mães perdem as vidas, os pais, quando sobrevivem, vão presos e as crianças ficam. O levantamento mais recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que cerca de 2.300 pessoas tornaram-se órfãs do feminicídio no ano de 2021. Os números de 2022 e 2023 ainda não foram divulgados. Nós entendemos que essa criança, que esse adolescente está em risco. E aí nós buscamos aplicar medidas de proteção. Tem que preservar o vínculo afetivo, a convivência familiar, a saúde, a educação. Muitas vezes, e ainda bem que é assim, existe família extensa ao redor, com quem essa criança se relaciona e tem vinculação afetiva. Então nós vamos atrás para estabelecer uma guarda e resguardar todos os direitos já bastante afetados, né, por esse fato tão drástico que acontece na vida dessa pessoa ainda em desenvolvimento. A jovem, que prefere não mostrar o rosto, é filha de Lourdes Rocha, de 50 anos. A mulher morreu no dia 13 de julho em um incêndio provocado pelo ex-marido José de Oliveira, em Fazenda Rio Grande. O pai dela, de 80 anos, que era cadeirante, e José, de 53 anos, também morreram naquela madrugada. O filho do casal, de 12 anos, morreu 16 dias depois no hospital. A filha de Lourdes tem 3 meninos, de 2, 6 e 10 anos de idade, que presenciaram tudo e estão traumatizados. Como é que estão as crianças? Muito abaladas. Não consegue dormir, tem medo. O comportamento mudou, até na escola. Teve que mudar de colégio, né? Até na escola, muito agressivos. Falam muito sobre o acontecido. A jovem procurou atendimento psicológico gratuito, mas foi informada que a cidade de Fazenda Rio Grande não possui o serviço. Para a gente é indispensável nesse momento, a gente precisava muito. Até porque não tem como, eu não consigo aconselhar o meu filho, sendo que eu também estou passando a dor dele. Para o promotor do Ministério Público, é dever do Estado e da sociedade garantir todo o suporte para que a criança possa seguir em frente sem traumas. No começo, com a ajuda do Conselho Tutelar, a gente busca fazer isso sem precisar acionar o Poder Judiciário, que já é tão sobrecarregado. Quando as medidas não se mostram eficientes, não atingem o objetivo de resguardar os interesses dessa criança ou desse adolescente, daí nós instauramos um processo judicial para ter uma ordem judicial. Seja para arrumar uma vaga na escola, seja para ter um tratamento de um psiquiatra, um tratamento médico, ou mesmo às vezes, quando é necessário, para retirar essa criança do poder familiar do agressor. Para quem fica, resta continuar e guardar as boas memórias.
Suelen era uma menina meiga, uma mulher batalhadora, que tinha sonhos, mais sonhos pela frente. Ela era uma mãe muito amorosa, tanto que deu a vida pelos filhos, porque ela morreu por eles ali. Ela tentou fugir para proteger não só ela, mas proteger as crianças também. A minha mãe sofreu todo esse tempo e não demonstrava. Minha mãe era uma pessoa muito alegre, muito para cima. Ela se dá muito bem com todos nós irmãos. Sobre bens materiais, isso a gente constrói de novo. É a nossa família que se foi. E o Balanço Geral procurou a Prefeitura de Fazenda Rio Grande para saber por que é que as crianças não estariam recebendo atendimento psicológico por lá. Em nota, a Prefeitura disse o seguinte: disse se solidarizar com as vítimas e afirmou que oferece, sim, esse tipo de apoio por meio do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Bom, e para a gente debater mais esse assunto, eu recebo aqui no estúdio agora uma especialista. Eu recebo no estúdio a Letícia que está aqui com a gente. A Letícia Sampaio Pequeno, que é assistente social judiciária da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado. Letícia, muito boa tarde. Boa tarde. Um prazer tê-la aqui. Obrigado por aceitar o convite do Balanço Geral. Prazer. Bom, para a gente começar, nós mostramos várias histórias que você já viu aqui no Balanço Geral de casos de feminicídios. E aí a pergunta que precisa ser respondida para quem está em casa, que gera muita dúvida: um órfão do feminicídio, ele perde a mãe, o pai está preso, ele não tem nenhum responsável. Ou então ele perde a mãe e o pai também perde a vida. A gente já viu uma situação como essa aí na reportagem. O que é que acontece com esta criança? De quem é a guarda, de quem é a responsabilidade sobre ela? Sim, boa tarde a todos e todas. Então, até como na reportagem o promotor trouxe, né, o Conselho Tutelar, ele, após a Polícia Civil informar que há crianças ali naquela situação, então informa ao Judiciário, né, que aí o Judiciário vai procurar familiares, que nós chamamos de família extensa, né, pessoas que têm ali vínculo com a criança, que possam então assumir a guarda, né, diante, né, do assassinato da mãe, que muitas vezes é o pai que protagoniza esse crime. Então, o pai, ele é destituído do poder familiar. O que é isso? Ele perde o poder de ser pai dessa criança. Então, vai para a análise da gente do Judiciário para ver quem são as pessoas que podem cuidar dessas crianças. Bom, vamos ouvir então a sonora agora da filha da Lourdes sobre o histórico de violência deste companheiro dela. Vamos acompanhar. Quando a gente era criança, ele trancava minha mãe à noite no quarto. A minha mãe dormia e ele trancava a porta do quarto pro lado de fora. Porque ele falava que ia entrar alguém dentro de casa. Assim, esse comportamento. E agora foi ficando pior. Acho que uns 3 meses atrás, ele chegou a agredir minha mãe. Ela contou pra mim, ela até contou pra mim a hora que a gente estava numa loja. Ela não contou a hora que a gente estava em casa, porque ela sabia que a gente ia ficar revoltado, querer falar alguma coisa pra ele. Então a gente tinha ido numa loja, né, comprar um elétrico, e ela me mostrou lá as marcas. Eu falei pra ela que tinha que fazer alguma coisa, tinha que denunciar, porque senão ia piorar. Foi agora que ela denunciou e... Você imaginava que pudesse chegar nisso? Não imaginava. Não imaginava. Pois é, doutora, ele já dava sinais, né? Esse homem dava sinais para essa família, para essa esposa, e muitas vezes a companheira ou até mesmo os familiares não percebem esses sinais, né? Poderiam agir de forma preventiva ou buscar a separação, denunciar esse homem, mas muitas vezes não é isso que acontece por N motivos, né? Justamente porque a mulher, às vezes, ela tem medo. Ali está o pai dos seus filhos, está a pessoa com quem ele escolheu trilhar a vida, e isso dificulta com que ela denuncie, com medo de prejudicá-lo, com medo dos filhos também ficarem tristes. Só que não há vida quando há medo, quando há violência. Então, por isso que nós precisamos estimular que denunciem, para saírem desse ciclo da violência, que é isso que acontece. Elas ficam num ciclo da violência, que nós estudiosos sempre trazemos isso para entender que ele se repete. Que mesmo quando o companheiro, o pai promete mudança, essa mudança
ela é muito passageira, ela não vem. E volta então a acontecer os crimes de violência doméstica contra a mulher. Pois é, doutora Letícia, como a gente tem acompanhado, falado, comentado muito aqui no Balanço Geral, realmente a violência ela é progressiva, né? Começa às vezes num tom de voz, num determinado momento, aí vem um empurrão, um outro dia vem um tapa, ou seja, e ela vai crescendo até que chega a pontos como o feminicídio. Nós tivemos um aumento no ano passado aqui no Brasil de 5%, na média, nos crimes de feminicídio. Aliás, um recorde, chegou a 1.400 mulheres perderam a vida pelo fato de ser mulher. Como é que a gente faz para brecar isso? E a outra questão que eu quero já colocar na sequência também é o seguinte: aonde buscar as famílias que ficam responsáveis por esses menores, filhos de mães vítimas de feminicídio, porque a família se destrói. Busca ajuda aonde? A família que fica responsável por esses jovens, crianças, adolescentes, enfim, vítimas, famílias vítimas desse tipo de crime. Com certeza, realmente abala toda a família, né? Vem a questão aí de um luto, de traumas que vão precisar aí de um amparo, né? Respondendo à primeira pergunta, teve até recentemente uma caminhada, né, contra o feminicídio e a favor da vida da mulher, em que todas as secretarias do Estado estiveram ali na 15 de novembro, até ali o centro, na Praça Osório, gritando pela vida das mulheres. Então, todas as ações coletivas que possam trazer a conscientização pela vida das mulheres é uma também das saídas para conscientizar as pessoas. A segunda pergunta em relação ao atendimento à mulher, nós temos as Casas das Mulheres Brasileiras, né, que alguns estados e capitais contam, o estado aqui do Paraná, a Secretaria da Mulher, que vai desenvolvendo ações para dar amparo, né, para essas mulheres, para essas famílias e para as crianças e adolescentes, né, que ficam aí órfãos após o assassinato das suas mães. Doutora Letícia, vamos chamar aqui a nossa conversa, a nossa repórter Thaís Camargo. Thaís Camargo, que está de volta aqui ao nosso Balanço Geral. Thaís, seja muito bem-vinda e vamos falar de denúncia, né? Já que a senhora deu a deixa, doutora Letícia, denúncia. Como fazer para buscar esse auxílio, tanto por parte da mulher, que é vítima de violência doméstica, quanto por parte das pessoas em sua volta, que percebem essa situação e querem fazer a denúncia por ela? Muito boa tarde. Oi, Lúcia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, a denúncia é muito importante, é fundamental e olha só, nós estamos em frente à Casa da Mulher Brasileira, onde essa denúncia pode ser feita, aqui Avenida Paraná, no Cabral, em Curitiba, que é uma unidade de assistência jurídica, um centro de referência para mulheres em situação de violência. Bom, e lembrando, em caso de flagrante ou que a situação de violência esteja ocorrendo naquele momento, o número para chamar ajuda é o 190, número da polícia. Bom, para denunciar anonimamente a violência, o telefone 181. Há também o serviço da Polícia Civil do Paraná que permite registrar os boletins de ocorrência online no caso aí de crimes cometidos contra as mulheres. Bom, olha só, aqui na Casa da Mulher Brasileira, as mulheres vítimas de violência recebem acolhimento e apoio psicossocial de uma equipe, né, de uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais e também psicólogas. Bom, aqui as mulheres contam também com encaminhamento para abrigos quando necessário. No local há também um posto avançado do Instituto Médico Legal. Então a denúncia, Lúcia, é muito importante, é fundamental, como destaca a delegada Emanuele Siqueira, que a gente vai escutar agora. São 17 anos de lutas e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Mas, infelizmente, nesses 17 anos, nós temos verificado os altos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher, o crescimento do número de feminicídios. E tudo isso nos leva a refletir o que deveremos fazer para conseguir enfrentar de uma maneira mais efetiva a violência doméstica e familiar contra a mulher. Como devemos agir? Como devemos nos conscientizar acerca do machismo, do patriarcalismo, da misoginia e auxiliar as mulheres a se conscientizar acerca da violência doméstica e familiar e procurar a ajuda da rede de proteção.
É exatamente, Luciana. Pedir ajuda, a denúncia é fundamental. Então vamos lembrar, em caso de flagrante ou que a situação de violência esteja acontecendo naquele momento, o número para chamar ajuda é o 190. Para denunciar anonimamente a violência contra a mulher, o telefone 181. Bom, e relembrando, olha só, a Casa da Mulher Brasileira fica na Avenida Paraná, no Cabral, em Curitiba, e funciona 24 horas por dia. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Thaís, pelas suas informações. Quem também tem um questionamento a fazer aqui, a doutora Letícia, é a nossa doutora delegada que trabalhou anos com esse tipo de situação, a Márcia Marcondes. Márcia. Dentre os instrumentos, doutora, que a gente vê em relação à proteção à mulher, tem a medida protetiva de urgência, né? E as pessoas têm grande dúvida. Eu acho que é um excelente instrumento, que ele funciona muito bem, mas as pessoas têm algumas dúvidas sobre o seu funcionamento, sobre a solicitação, inclusive a efetividade dela. A senhora poderia explanar um pouquinho? Com certeza, doutora. Então, as medidas protetivas de urgência, elas são os instrumentos de proteção à mulher. Porque a medida ela vai garantir o afastamento daquele agressor e qualquer aproximação dele, então já se aciona a polícia que ele vai estar descumprindo uma determinação judicial. Então a medida protetiva, ela é esse instrumento de proteção, que ela muitas vezes se estende para a sua família, por exemplo, com os seus filhos, né, para proteger essa mulher. Então, excelente colocação da doutora, para lembrar que a medida protetiva, ela é essencial para garantir a integridade dessa mulher, evitando aí o crime de feminicídio. Vamos falar com o Jasson Goulart, vamos conversar com o Jasson, que ele está monitorando as participações dos nossos telespectadores, né, Jasson Goulart? Tem muita gente que interage, tem muita gente que está deixando aí o seu recado, o seu questionamento acerca dessa história toda, tanto dos casos de feminicídio, tudo isso que a gente está falando, esse serviço, né, como buscar ajuda, e também com relação aos órfãos, às crianças que ficam após crimes bárbaros de feminicídio como esse que a gente, infelizmente, se acostumou a ver aqui na tela do Balanço Geral. Jasson. É importante a gente ouvir as pessoas que estão do outro lado acompanhando aqui o nosso trabalho para tentar entender como as pessoas estão vendo, né? 17 anos dessa Lei Maria da Penha, enfim. Aqui tem algumas mensagens que dizem o seguinte: olha, boa tarde, sou o Cláudio do Atuba. Esse nome feminicídio, eu gostaria que depois a doutora Letícia e a doutora Márcia Marcondes também comentassem a respeito disso. Esse nome feminicídio foi só uma maquiagem no nome homicídio, para ficar mais branda a pena, enquanto o judiciário for leve na caneta. É aquilo que a gente fala sempre, punição. A gente precisa de exemplo. O Cunha diz assim: infelizmente muitas morreram porque decidiram dar uma segunda chance para o covarde. Aquela outra situação que nós falamos também. A Lei Maria da Penha, segundo o Lozon aqui, não serve para nada. Eu discordo dessa opinião. Eu acho que a lei, ela traz seus benefícios, sim, a gente sabe disso. Infelizmente, o que a gente tem, talvez, e aí eu concordo aqui com o que disse o Cláudio, a gente precisa carregar, talvez, mais na caneta em relação a esses crimes, a esses covardes. A Elisiane diz assim: a dependência financeira e emocional não permite que essas mulheres, muitas vezes, se separem desses companheiros. E aqui, provavelmente, ela está se referindo a esses companheiros violentos. Situação também que acontece, né? Elisiane, doutora Letícia e também doutora Márcia. Pois é, doutora Letícia, dentro disso que o Jasson colocou, muitas vezes são esses fatores, tem também o fator dos filhos, né? Às vezes a mulher, ela fica com pena dos filhos, com pena de uma separação, de como vai ficar essa rotina da família, né? Os filhos distantes do pai, dá uma, dá duas, dá três chances, até que a situação vai se agravando e chega a pontos como esses, né? Uhum. E aí, trazendo também a colocação aí dos telespectadores, é importante dizer que a Lei Maria da Penha é importante demais, porque ela marca aí uma virada de chave na criminalização da violência doméstica. Por muito tempo na nossa sociedade, as mulheres sofriam, as mulheres estavam em relacionamentos abusivos e não tinham instrumento legal aí para recorrer. Tinham, por exemplo, seus documentos rasgados pelos seus companheiros, não sabiam que isso era violência patrimonial, que são chamadas de vários nomes, vários palavrões, que isso é violência moral e psicológica. Então a Lei Maria da Penha, ela diz os nomes desses crimes. Portanto, é imensamente importante, assim como a Lei 13.104 de 2015, que é a Lei do Feminicídio. E esse nome, ele vem para demarcar a condição de mulher. A mulher morreu por ser mulher.
a condição do feminino que a tirou aí da sociedade, da vida em sociedade, porque esse companheiro não aceita uma separação, esse companheiro não aceita que essa mulher possa viver sem violência, sem medo, sem culpa. Então, as duas leis, elas são importantes, porque garantem aí uma proteção da mulher viver e principalmente viver sem medo. E agora eu convido as doutoras Márcia Letícia, Jasson Goulart, você aí de casa também, para acompanhar essa reportagem. Mais um caso de violência doméstica que você acompanha aqui no Balanço Geral. Uma situação, enfim, que é muito comum, infelizmente, nos lares de tantas famílias brasileiras. Mãe e filha dizem ser perseguidas pelo marido, que nas palavras delas seria extremamente ciumento, agressivo, violento. É mais uma página lamentável no cenário de violência doméstica que nós temos mostrado aqui no Balanço Geral nas últimas semanas. Só que tem um detalhe nisso tudo. O suposto agressor desta vez é um policial. Veja a reportagem. O colar deu lugar ao botão de pânico. Se eu carregar na bolsa, ele pode acionar, ou de repente não dá tempo de acionar ele, se a pessoa se aproximar de mim. A própria guarda municipal orientou para usar no pescoço. Eu tenho que usar roupa fechada, não posso usar um vestido, não posso usar nada. E geralmente as pessoas acham que mulher é conivente com esse tipo de coisa, e não é assim. Se a pessoa te ameaça com pistola dentro da tua cabeça, do lado da tua cabeça, a pessoa não vai denunciar, entende? 24 horas por dia. Em todos os lugares, mãe e filha estão com um botão de pânico. Tentam se proteger do homem de 66 anos, um policial civil. O ex-marido dessa mulher, o pai dessa jovem de 22 anos. Ele começou a me xingar de idiota. Quando ele tentou sair de casa com o carro, ele foi tentar tirar a chave do painel. E eu fui tentar tirar da mão dele, mas ele agarrou meus dois braços e foi me levando para trás. E eu comecei a gritar socorro para chamar a atenção de alguém, mas ninguém foi ajudar. Durante essa gravação, a mulher de 47 anos mostra uma caixa cheia de documentos, medida protetiva, ofício de afastamento do lar, fotos da casa em que viviam, informações que já estão com a Defensoria Pública. Foram 24 anos de relacionamento. A mulher conta que a primeira agressão foi há 20 anos. A primeira agressão foi tapa no rosto, puxão de cabelo, chute na costela. Daí começou a falar que agora que a gente tinha filha, nunca ia largar dele, que agora eu seria dele. E falou que se eu denunciasse ele, não ia acontecer nada, porque ele é policial. E foi sempre o que aconteceu, eu sempre tive medo de denunciar. Ela parou de trabalhar, ficava em casa cuidando da filha e tinha medo de se separar do homem que vivia armado. Em janeiro do ano passado, mãe e filha saíram de casa. O homem ficou na residência e só teria deixado o local depois de pedido de afastamento do lar. Apesar de medida protetiva, a mulher diz que o policial tenta se aproximar e fazer contato. Quando isso acontece, ela vai na delegacia da mulher. Mas o fato do homem ser da corporação estaria atrapalhando o cumprimento da medida protetiva. Ele não pode nem me ligar, ele está ligando, está pedindo para me seguir no Instagram, no Telegram. Ele fez ligação, daí eu fui na delegacia e a pessoa não quis registrar o BO. Inclusive, quando a gente foi fazer o BO, são pessoas que conheceu ele desde a infância. E o policial me orientou a colocar o endereço da minha mãe, por isso que a gente demorou para conseguir a medida afastamento do lar. Porque o juiz quis entender que eu já tinha o endereço. Isso aí não é verdade. A gente só saiu de casa por questão de ameaça. Também há processo para pagamento de pensão alimentícia. Tem processo, mas até agora não recebi o valor. Que diz que é para ser descontado na folha de pagamento dele, mas eu até agora não recebi. Cada vez mais que a gente tenta fazer alguma coisa com ele, ele acaba ficando mais perigoso. O juiz quis tirar o botão do pânico da minha filha porque falou que não tinha fatos novos. Qual que é o fato novo? Eu levar um tiro, a minha filha levar um tiro? Agora a pessoa vem falar que não é perigosa colocando pistola na tua cabeça, isso aí não é perigo. O que eu tenho que fazer para provar uma coisa dessa, entende? Eu não sei mais o que eu faço. Doutora Letícia, uma mulher aterrorizada. Uma mulher aterrorizada que é perseguida
pelo companheiro ou um policial, ela tem todas as medidas protetivas vigentes e esse policial não está nem aí com isso, continua a persegui-la de todas as maneiras possíveis, ameaçou com arma, essa mulher está apavorada, corre risco de morte, sim, a gente já viu isso acontecer aqui, começa com a perseguição doentia e termina da pior forma possível. O que essa mulher, doutora Letícia, e outras mulheres que estejam passando por situações similares devem fazer quando chega nesse momento, uma situação chega nesse limite? Inclusive, é bem importante que traga, por exemplo, esse caso de ser um policial, né? Um agente do Estado, alguém que detém de um conhecimento aí sobre as leis, sobre a penalidade que vai ser aplicada a ele, mas mesmo assim, para vocês entenderem como é algo estrutural, ou seja, é de uma sociedade que realmente tem valores que perseguem mulheres, né? Então, ontem mesmo teve um feminicídio protagonizado por um policial, né, lá em Fortaleza, no Ceará. Então, a gente vê esses casos se repetindo. Isso é muito triste, né, no sentido de que a gente vem fortalecendo aí as políticas para impedir que isso aconteça, mas é essa sensação da impunidade que faz com que eles tenham tanto vigor nessa perseguição a essa mulher, mas a gente vai se empenhar cada vez mais enquanto Estado, enquanto sociedade e enquanto família para proteger essas mulheres, principalmente as que estão sendo ameaçadas, como é o caso dela, né, que nos relatou. Doutora Letícia, eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigado por ter vindo até o estúdio do Balanço Geral, esclarecer todas essas dúvidas. Sim. E fica esse alerta, né, que todos estejamos alertas às situações de violência dentro da nossa casa, na janela do apartamento ao lado, que todo mundo esteja ciente disso, do que é violência doméstica, que pode ser um palavrão, um xingamento ou uma agressão, para que todo mundo possa denunciar, fazer valer a justiça e ajudar mulheres que às vezes são silenciadas pelos seus companheiros. E eu volto a falar agora com o Thiago Silva, porque terminou